Olá, amigos, olá, amigas. Estamos iniciando o Economia e Desenvolvimento desta semana. Estamos na semana já iniciando a primavera, né? Um mês de setembro, outubro, novembro, enfim. Depois já entrelaça com o verão e temos então dois grandes períodos, primavera e verão, que são naturalmente as estações, imagino, preferidas de todos nós. Para a praia, a gente sai mais, passeia e tal, enfim. Então, vamos curtir a primavera, que a primavera nos proporcione o desabrochar de ideias, de conquistas, então, de avanços nas nossas vidas, na família. Eu acho uma coisa muito agradável, muito bom, né? Essa convivência com os amigos, com a família. Isso nos faz cada vez mais nos sentirmos agregados, porque o homem é um ser agregado e precisa do outro, né? Para que ele possa desenvolver as suas atividades. Carl Jung, que era um famoso psicólogo e tal, criador de muitas coisas na psicologia, ele que acabou brigando com Freud, ele dizia uma coisa muito interessante, que era que quando nós vermos uma outra pessoa, não a vemos ou não a vejamos de outra maneira que não seja uma alma como a nossa alma. Então, veja na outra pessoa uma alma, um ser humano que precisa da sua ajuda e que você também precisa da ajuda dele. E aí as coisas se resolvem da melhor maneira possível. Então, uma bela primavera para todos vocês. Vamos começar o nosso Economia e Desenvolvimento dessa semana, claro, sempre com o momento empresarial. E nesse momento empresarial, Cristiano Buchor. Cristiano, obrigado pela tua presença aqui. Tá bacana de azul assim, gente. Silvio, muito obrigado. Comemorando a retomada do meu time, né? Ah, claro, a retomada do Grêmio. Nesse mês de setembro, né, Silvio? Que é um mês aí que eu comemoro muito, né? O mês do meu aniversário. Muitas pessoas queridas aí fazendo aniversário, acreditando que seja o melhor mês do ano, né, Silvio? É o mês também, é o aniversário do contador, né, da profissão, e também do Grêmio. Exatamente. Tudo junto, né, cara? O Grêmio fez aniversário, eu fiz aniversário. Agora, recentemente, dia 22 foi o dia do contador, onde eu deixo um abraço para todos os colegas, né, que já felicitei, e renovo aqui, né, as minhas estimas a todos os profissionais que levam essa profissão, que é uma profissão de extrema importância para a economia do nosso país. É verdade, é para a saudabilidade das empresas. Uma empresa saudável, ela naturalmente tem atrás de si o desempenho e a astuta do profissional de contabilidade. Perfeito, Silvio. Então, nesse momento empresarial, acredito que seja o tema relevante do momento, que seja a distribuição de lucros, tá? A tributação sobre dividendos, onde vamos refletir agora, né, as novas regras que estão sendo impostas pela reforma. O texto base já foi aprovado, a reforma provavelmente já está bem encaminhada para que seja aprovada. Essa questão da distribuição disfarçada de lucro, Silvio, é uma coisa que vai afetar diretamente a todos os empresários do nosso Brasil, tá? Sejam eles pequenos, médios ou grandes, né? Todos eles têm essa... Exatamente, Silvio. Assim, as empresas do Simples, elas nesse primeiro momento, elas vão ficar fora. As empresas do lucro presumido com faturamento de até 4,8 milhões tendem a ficar fora. Tá? Existe ainda essa discussão, se vai ficar no texto base, sim, mas ainda está se discutindo isso. É provavelmente que essas empresas, Silvio, de até 4,8 milhões, elas tenham uma flexibilização, desde que tenham a contabilidade regular, envia ECD, envia ECF, distribuam tão somente aquele percentual cabível às empresas do lucro presumido, respeitando as regras de ter, né, todos os impostos em dia, não ter dívidas e tudo mais. Talvez isso seja flexibilizado para esse tipo de empresa. Entretanto, as empresas do lucro presumido acima desse faturamento e as empresas do lucro real, essas vão cair na regra da distribuição de lucro e tributação de dividendos. Silvio, eu fiz uma rápida anotação assim, o que vai refletir a distribuição disfarçada de lucro tão empenhada neste texto base? Um maior controle dos lucros. Hoje, não se tem um controle tão apurado para essas empresas médias, as grandes sim. Outro reflexo, o pagamento de despesas de sócios, o pagamento de despesas de familiares, ascendentes, descendentes, colaterais, até o terceiro nível, né, de parentesco. Isso vai ser afetado.
houve um pagamento de despesa para esse tipo de situação, vai ser considerada distribuição disfarçada de lucro com a tributação e seus encargos legais, tá, Silvio? Outra questão que eu anotei aqui que vai ser muito recorrente, vai ser a venda de um produto acima do mercado, acima do valor de mercado. Cristiano, mas como que vai ter esse filtro? Não se sabe ainda. O que se tem no texto legal é que, se houver a venda de um produto acima do preço de mercado, ou seja, é uma questão subjetiva, né, Silvio, em que vão ter que ser criadas outras normas e outras regulamentações, vai ser considerado distribuição disfarçada de lucro. Uma nova situação que apareceu no texto, Silvio, que é o perdão da dívida. Isso aí muito recorrente, nós profissionais da área do direito recebemos assim: Cristiano, posso perdoar a dívida de um sócio? Até esse momento, isso não vinha sido discutido. Entretanto, agora, este perdão de dívida vai ser caracterizado de distribuição disfarçada de lucro, com a sua tributação sobre dividendos e mais as imposições legais que vão dependendo do caso. Ou seja, é uma nova figura que se cria. Outra questão que eu tenho anotado aqui, que é muito, muito usual, o empréstimo da pessoa jurídica aos seus sócios. Tá? Estes empréstimos também vão ter que ser cuidados, eles vão ser interpretados como uma distribuição disfarçada de lucro. Tá? Hoje isso não se tem como habitual, né? O sócio pega um dinheiro da pessoa jurídica, né? E deixa para a prestação de contas aquela no final do ano ou trimestralmente, para quê? Para apurar os seus haveres. Isso aqui vai ser interpretado como distribuição disfarçada de lucro. Outra questão que eu anotei aqui que é muito curiosa é quando a pessoa jurídica empresta, né, um valor, né, ou seja, inverte essa situação. O sócio empresta um valor à pessoa jurídica e ele coloca um juro exorbitante, ou seja, o juro acima do valor de mercado, e entramos novamente na subjetividade, será interpretado como distribuição disfarçada de lucro. Ou seja, o determinado sócio emprestou 100 mil reais à pessoa jurídica e coloca um juro de 20% ao mês. Ou seja, esse pagamento de juros está acima do mercado, será interpretado como distribuição disfarçada de lucro. Bem acima do mercado, 20% ao mês. Não, sim, a hipótese que a gente pega é uma hipótese para ficar bem clara. Mas veja bem, Silvio, são situações em que a Receita, né, e a União está muito preocupada, ou seja, ela já pegou todos aqueles gatilhos que ela tem como conhecido de distribuição disfarçada de lucro e já colocou no texto de lei. Ou seja, a reforma ela já vem com essa situação e depois não adianta querer dizer, olha, doutor, como é que eu faço para mim não pagar? Não. Todas as operações foram cercadas e, havendo lucro, o dividendo distribuído, vai ter a tributação, não foi distribuído, foi tentado tirar de uma forma, né, por fora, que a gente diz, né, vai ser considerado distribuição disfarçada de lucro, com a tributação e mais as obrigações. Aquela lição bíblica ainda também se aplica aí, né? Nada há em escondido, né, em oculto, que não seja revelado. Então, te cuida, né? Porque, na verdade, é o seguinte, nós estamos num momento em que a Receita Federal, antigamente, até o cara podia tentar ludibriar a Receita Federal. Não havia mecanismos, instrumentos, né, de acompanhamento, né, de percepção dessas coisas, dessas tramas. Hoje não tem como, né? Hoje a Receita está com um olho gigante em cima de nós e cada operação, cada ação nossa, ela é visualizada, ela é observada. Então tem que ter cuidado. E é por isso, né, Cristiano, que sobe ainda em relevância e importância a participação do contador numa empresa. Exatamente. E nós temos uma questão, né, Silvio? Assim, fazendo uma observação, claro, dia do contador, isso aqui é uma questão em que valoriza, né, e coloca a relevância da importância de ter uma contabilidade. Ou seja, estes fatos, né, em que a Receita observou são fatos históricos em que o empresário acaba se utilizando para quê? Para que
ocorra essa distribuição de lucros. Até então, despreocupados porque não existia essa tributação. Claro. Hoje sim, com a tributação. A Receita Federal criou a questão do blockchain, né, fiscal, ou seja, a DCTF, todas essas declarações, PED e tudo mais. Ou seja, existe ali um vasto de declarações em que são cruzadas, em que isso daqui vai ter que ser observado, Silvio. Perfeito. Cristiano, obrigado pela tua presença aqui. Até outro dia. Muito obrigado, Silvio. Um abraço a todos. Uma boa semana. Nesse momento empresarial.